No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com a professora e ensaísta Márcia Cristina Delgado. Márcia Cristina Delgado nasceu em Belo Horizonte, formou-se em Sociologia pela UFMG, é mestre em Educação também pela UFMG, e professora do curso de Letras da Faculdade de Sabará, em Minas Gerais. Trabalhou no mercado de sebos durante vários anos, sendo responsável pela organização de acervos pessoais. Márcia Cristina Delgado é autora do livro Cartografia Sentimental de Sebos e Livros, da editora Autêntica. Tudo bem com você, Márcia? Tudo bem, Elton. Então tá ótimo. Prazer tê-la aqui conosco, Márcia. Prazer é meu. Olha, nós vamos conversar bastante detidamente sobre a abordagem do mercado de livros usados em Belo Horizonte, que foi o objeto do seu livro, objeto da sua dissertação de mestrado. Mas, inicialmente, eu queria um depoimento seu sobre o lugar do livro na sua vida pessoal, Márcia. Elton, o livro ele tem um lugar de... Eu sou extremamente apaixonada pelos livros. Não só pelo livro enquanto um detentor de mensagem, mas pelo livro enquanto um objeto, enquanto que ele carrega. É uma veiculação de história, de cheiros, de papel, objeto tátil, conteúdo, as marcas que ele traz. E você me pede assim, o lugar do livro. Quando eu falo paixão, eu penso quão é complicado nós definirmos por que nos apaixonamos por determinada coisa ou não, né? E o livro eu diria que ele nasceu comigo, né? Acho que em síntese é isso. E vai através da vida. E vai através da vida e segue com a gente. Eu acho que até onde ela acaba, né? Bom, Márcia, na apresentação do seu livro, o bibliófilo José Mindlin tece um texto que eu acho que vale a pena lermos. Ele diz o seguinte: para quem gosta de garimpar em sebos, a leitura do livro de Márcia Delgado proporciona um grande prazer. No meu caso, a leitura traz de volta um passado de vida inteira, pois desde menino tive verdadeira fascinação por essa garimpagem. A autora consegue recriar a atmosfera do mundo dos livros, e seu trabalho, além de agradar a quem já vive nesse mundo, provavelmente recrutará novos aficionados. O fato de ter se limitado aos sebos de Belo Horizonte não diminui de modo algum o interesse pela obra, pois, no fundo, todos eles, de certo modo, se parecem. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouco da história do livro e por que a opção pela palavra cartografia sentimental, a palavra cartografia. O livro, ele surgiu no momento em que ele conjuga a paixão pelo livro, a paixão pela leitura, e foi fruto de uma experiência pessoal, né? Eu trabalhei durante muitos anos na livraria Alfarrábio, então eu tomei conhecimento de um mundo instigante, rico de práticas de leitura, de oferta de leitura, um mundo rico de convivência humana, tanto entre os livros quanto as pessoas. E trabalhei nesse tempo e resolvi, juntamente, né, com um programa de pós-graduação, desenvolver uma pesquisa, ou seja, de como sistematizar toda essa experiência. Fiz um projeto para a Faculdade de Educação, no CEARE, na linha das práticas da leitura, e esse livro é uma ressonância dessa dissertação, né? Mais do que um produto, eu acho que é uma ressonância. Agora, por que cartografia? Porque é uma tentativa de olhar sobre uma paisagem. O que difere, por que não um mapa afetivo ou um mapa sentimental? Porque cartografia sugere movimento, sugere vida, dinamismo, sugere dinâmica, né? Nesse sentido, eu acho que o termo é extremamente apropriado. E sentimental, porque não há como falar dessa paisagem que aglutina livros e pessoas, não há como falar disso sem afetividade, imbuída de paixão, né? Nesse sentido, eu acho que é uma cartografia sentimental.
Ok, nós vamos apresentar diversas imagens sobre as quais você trabalhou para fazer jus, inclusive, a essa escolha. Márcia, a palavra sebo é aceita por alguns livreiros como uma boa palavra, uma palavra de ordem. Outros, já, apesar de atuarem no mercado de livros usados, não gostam da palavra sebo, né? A semântica dessa palavra, da semântica da história dessa palavra, conta para nós um pouco dela. Muitos sebistas, né, muitos alfarrabistas não gostam dessa expressão, Elton, porque ela, etimologicamente, ela sugere aquela coisa rançosa, né? O sebo de boi, aquela carne quase deteriorada, né? Tem essa etimologia, né? Mas a expressão sebo, ela é um brasileirismo, né? Ela é um brasileirismo, é uma livraria onde predominantemente se vendem edições raras, esgotadas e edições preciosas, né? Nesse sentido, sebo pode ser desde um livreiro numa calçada que tenha esse material, como também um antiquário que tem um acervo de livros usados, né? Agora, eu encontrei também alfarrabistas que acham que é uma ofensa chamar o sebo de antiquário. Então, é uma complexidade aí semântica muito, muito grande e muito interessante, né? Mas eu acho que a melhor definição de sebo é aquela que o senhor Amadeu dá, né? O velho senhor Amadeu, que é o decano dos alfarrabistas aqui de Belo Horizonte, que ele diz o seguinte, que sebo é daquela época em que as pessoas liam livros à luz de velas, em que as velas iam pingando, ia ficar aquela parafina que você ia manuseando. Eu acho que isso é idílico, é romântico, é bem apropriado também. Para definir, muito bem. Agora, do ponto de vista de frequentadores, né, a palavra sebo também provoca em algumas pessoas uma certa visão assim, de um lugar sujo, de um lugar... Como é que é isso? Os sebistas que você entrevistou, inclusive, contam interessantes histórias sobre essas reações de frequentadores. Contam. Tem o José Ronaldo da livraria Shazam, aqui no Edifício Maleta, em Belo Horizonte, que ele conta um caso interessante. Ele conta um caso de pessoas que entram no estabelecimento dele, na livraria, pessoas que detestam livros, que compram livro por obrigação. Eu acho isso interessante, porque a gente tem a ideia de quem frequenta uma livraria, frequenta pelo prazer, né? E você tem esses casos também, de quem vai comprar livro por uma certa obrigação, né? Agora, a tentativa dessa cartografia sentimental também de sebos e livros é mudar um pouco, Elton, esse imaginário do sebo como um lugar sujo, desordenado. Não é desordenado, ali tem toda uma ordem, né? E tem toda uma ordem naquela aparente falta de ordem, né? E tem outra coisa também. O sebo também pode ser visto como um spa do livro, daquele livrinho que está cansado, que é jogado fora, que chega ali e vai ser restaurado, recebe um tratamento VIP e vai para outra estante, para outra casa, para um leitor bem satisfeito, né? Eu tento mudar um pouco essa imagem do sebo, né? Ok, Márcia, no próximo bloco nós vamos falar então sobre as personagens desse universo, que são os livreiros, os fornecedores de livros para os sebos e, principalmente, também os frequentadores dos sebos. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.